Olá, querido aluno do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu tinha passado essa atividade aqui, tinha feito a primeira questão, a 141, o item A, né? Vou explicar novamente, né? Só lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, um triângulo qualquer, sempre é 180 graus. Então, se eu tenho 60 mais 70, 60 mais 70 vai dar 130. Para 180 falta 50. Por quê? Então, x vale 50. Porque, no caso, você pode perceber que 50 mais 60 mais 70 é igual a 180 graus. Então, é esse o segredo. Só você lembrar que sempre... Deixa eu só fechar aqui. Tinha aberto a janela errado. Então, só você perceber que sempre a soma dos ângulos internos vai dar esse valor, 180 graus. E você vai descobrir o que está faltando, né? No caso aqui, x, ele vale 50 graus, tá bom? X vale 50 graus. Aqui no item B, que ficou para vocês, é só vocês lembrarem de um detalhe bem interessante, que quando você tem essa representaçãozinha aqui, ó, de um quadradinho e um ponto, isso aqui representa 90 graus. Então, você coloca aqui já 90 graus, tá bom? Deixa eu só reduzir a espessura da caneta, para não ficar tão forte, tá? Pronto, vou colocar aqui 90 graus. Agora você vai ter que somar 90 mais 50 e ver quanto que falta para 180 para descobrir o nosso x. Eu sei que 90 mais 50 dá 140. Para 150 ou 180, né, falta 40, né? Então o x aqui, ele vale 40 graus, né? X é igual a 40. Porque 40 mais 50 é 90, 90 mais 90 é 180. Então, muito tranquila a questão 141. A questão 142 é interessante. Determine y em cada um dos casos. Observe que primeiro eu preciso descobrir esse ângulo aqui para depois descobrir o suplementar de y, né? Quando é que dois ângulos são suplementares? Quando a soma deles dá 180 graus. E nós sabemos que esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, ok? Então, vamos descobrir primeiro esse ângulo que eu destaquei em vermelho, para depois descobrir o nosso ângulo que a gente está querendo, tá bom? Então, vamos lá. 45 mais 65, nós vamos obter 110 graus, né? 110 graus para 180 falta 70, então esse ângulo aqui é 70 graus, ok? Agora, para descobrir o valor de y, é saber qual o ângulo que falta para chegar a 180, que no caso é a soma de 45 mais 65. Então, y aqui nesse caso vai ser justamente 110 graus, tá bom? Y é 110 graus, porque 110 mais 70 vai dar 180. De mesmo modo aqui. Aqui eu tenho o seguinte caso, eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui que eu estou destacando em vermelho, ele é oposto pelo vértice do ângulo de 50. Quando nós temos ângulos opostos pelo vértice, isso quer dizer que esses ângulos são idênticos. Então, esse ângulo aqui ele é de 50 graus também, tá bom? Deixa eu reduzir mais aqui, parece que está muito forte a espessura. Pronto. Aqui, pronto, eu tenho um ângulo de 50 graus. Agora, para descobrir o ângulo y, basta descobrir o ângulo que está faltando aqui, né? 70 mais 50 vai dar 120. Para 180, falta 60. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus. Se eu tenho 60 para 180, falta justamente 120. Então, y é igual a 120. Tá bom? 120 graus. Pronto, aqui já foi duas questões. Questão 3. Determine x em cada um dos casos. Aqui, já no caso, nós temos uma equação, né? Eu sei que x, esse primeiro ângulo, mais x mais 10, mais x mais 10, mais x menos 10, x menos 10, tem que dar quanto? 180 graus, certo? Isso aqui é o que eu quero. No caso, deixa eu só circular essa equação, arrastar ela mais um pouquinho para cá e colocar aqui. Pronto. Você percebe o seguinte, que essa equação aqui tem que dar 180 graus, para a gente poder descobrir o nosso x, né? 10 menos 10 vai dar 0. Então, eu tenho 1x mais 2x mais outro x. Então, eu vou ter 3x aqui somados igual a 180 graus. Qual o ângulo que eu multiplicado por 3 vou obter
180? Justamente 60, né? Se você dividir 180 por 3, no caso, você vai obter 60 graus. X é igual a 60 graus. Pronto, já foi a resolução da primeira. De modo análogo, vamos aqui para essa segunda. Essa daqui exige um pouco mais de raciocínio. Esse ângulo que está aqui interno, ele é o suplementar do ângulo que está aqui fora. Ó, entendeu? Ou eu posso interpretar da seguinte maneira. Observe o padrão que a gente obteve aqui. Ó. 65 mais 45 dá 110. 50 mais 70 vai dar 120. Então, se eu somar esse ângulo com esse, eu vou obter esse que está aqui fora. Ok? Então, você vai pegar x mais 30 graus mais x menos 10 graus, ok? É igual a 3x menos 30. 3x menos 30, ok? Então, o que a gente vai acontecer? Eu tenho 2x desse lado, certo? 1x mais 1x vai dar 2x. Então, você vai colocar aqui 2x, certo? 30 menos 10 vai dar 20. 2x mais 20 é igual a 3x menos 30. Agora, o que eu vou fazer? Vou isolar tudo que é de x em um único membro, ok? E o que eu faço? Quando eu tiro os 3x desse membro, eu troco o sinal dele, ele vem com o sinal trocado. E quando eu troco o sinal desse aqui, no caso, mando ele para o outro membro, ele também troca o sinal. Mas é mais vantajoso para mim eu mandar esse 2x para esse lado, certo? E esse 30 para cá, para poder dar certo o que a gente quer fazer. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu tenho 2x positivo, ele vai para lá negativo. Então, vou só inverter os membros. Então, eu tenho 3x menos 2x. O 30 que está negativo vem para cá positivo. Então, se eu tenho 20 desse lado, eu vou somar mais 30. Ok? Fiz a inversão dos membros. E agora subtrair. 3x menos 2x vai dar 1x, certo? E agora que vai dar certo. 30 mais 20 vai dar 50. Então, x é igual a 50 graus, tá bom? Questão um pouquinho complexa, mas dava para todo mundo fazer também, tá? Só que levava um pouquinho mais de trabalho. Prosseguindo aqui a nossa correção. Vamos lá, determine x e y em cada um dos casos. Então, vamos lá para nossa primeira parte da correção. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Se eu tenho 120 mais 30, vai dar 150. 150 para 180 falta, no caso, falta 30, né? Então, x é igual a 30 de cara aqui. Agora, para descobrir o y, 60 mais 80 vai dar 140. Para 180, falta 40 graus. Ok? Então, y aqui é justamente 40 graus. Ok? Então, tá aí, pessoal. X igual a 30 e y igual a 40. Usando também a definição de soma dos ângulos internos de um triângulo. Agora, vamos aqui. Esse pedacinho aqui é o que falta para 180. No caso aqui, então, esse pedaço aqui é 50, tá? Esse outro aqui é o que falta para 180. No caso aqui é 80 graus. Ó, porque é o ângulo raso, ó, formando o ângulo raso. E aqui falta 30, né? Que eu tenho 150 para 180, falta 30. Agora a gente já tem boa parte, né? Resolvido aqui. No caso, se eu tenho 100 mais 50, que está aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou pintar de outras cores, para que vocês não se confundam. Ó, vamos primeiro descobrir esse aqui. Esse cara que está aqui, ele é 50, tá? Vou botar de vermelho. Esse que está aqui destacado. Daqui eu já descubro o x, mas eu vou completar o outro aqui de outras cores. Vamos aqui, ó. Esse ângulo que está faltando para completar 180, esse roxinho, é o próprio 80, tá? Porque 100 mais 80 vai dar 180. Desse mesmo modo aqui, eu vou pintar de outra cor. Vou botar um azulzinho, tá? No caso aqui, esse pedaço que falta é 30 graus, porque eu já tenho 150. 150 mais 30 vai dar 180, que é o ângulo raso. Pronto, né? Agora vamos descobrir o x. O x é bem tranquilo de se descobrir. Eu já tenho 100 mais 50, 150. Para 180 falta 30, então x é igual a 30, tá? Vou colocar até aqui do lado, x é igual a 30, tá bom?
Agora, para descobrir esse outro ângulo que está aqui, eu vou descobrir ele, eu vou até pintar de preto. Eu já tenho 80, né, que é o roxinho. Mais 40 vai dar 120. 120 para 180 falta 60. Agora, observem essa abertura aqui que eu vou pintar de verde, tá? Essa abertura aqui que eu não conheço. Eu sei que a soma dele com esse 60 vai dar 180, né? Se eu tenho 60 aqui desse lado, para 180 falta 120. Então, esse ângulo aqui é de 120. Se eu tenho 120 aqui e 30 aqui, para 180 falta quanto? 120 mais 30, 150. Para 180 falta 30, né? Então, esse ângulo aqui é 30 graus, ok? Então, y é igual a 30 graus. Pronto, então descobrimos todos os ângulos aí. Prosseguindo aqui, 145. Determine os ângulos do triângulo nos casos. Então, eu tenho aqui 2x, x mais 20 e x. Então, vamos fazer aqui, então. Deixa eu só mudar a cor, que a gente estava usando, vou usar azulzinho. Então, eu sei que a soma desses três tem que dar 180. Então, 2x mais um x, que está aqui, né? Mais essa expressão, que é x mais 20. Isso aqui tudo é 180 graus, certo? Então, vou somar o x. 2x mais 1x vai dar 3x. Mais outro x, 4x. Então, eu tenho 4x mais 20, ok? Igual a 180. Esse 20 passa para o outro membro subtraindo. Então, vou ter 4x é igual a 180 menos 20. 180 menos 20 vai dar 160, certo? Aí, você vai colocar aqui 4x é igual a 160. Como é que a gente faz essa leitura? Qual o ângulo que eu multiplico por 4 vai dar 160? Né? Basta descobrir que esse ângulo é 160 dividido por 4. Então, você vai ter que x é igual a 160 dividido por 4. Isso aqui vai dar 40 graus, ok? 160 dividido por 4 vai dar 40. Então, o x da letra A é igual a 40 graus. Prosseguindo aqui, novamente o mesmo raciocínio. Somar essas expressões. 3x, vou fazer de outra cor para não confundir. Vou pegar aqui preto, tá? Vou pegar aqui 3x mais 1x mais 2x que está aqui no canto. Tem que dar quanto? 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. 3x mais 1x, 4x. 4x mais 2x vai dar 6x. Você que não está entendendo a soma com x, imagina que x seja uma fruta. 3 maçãs mais uma maçã, 4. 4 maçãs mais 2 maçãs, eu vou ter 6 maçãs. No caso, a maçã aqui é o x, que eu estou usando de modo para que você entenda o que eu estou fazendo. Isso aqui é igual a 180 graus. Então, a pergunta que eu faço é, qual o ângulo que eu multiplico por 6 e obtenho 180? É o ângulo no qual eu vou pegar 180 e dividir por 6, tá? Então, vou pegar 180 dividido por 6 é igual a 30 graus, tá bom? Então, aqui, x ele vale 30, tá? A resposta x é igual a 30 graus, tá bom? Pronto, agora vamos prosseguir aqui. Questão 146. Se um triângulo ABC é isósceles, isso é, quando os lados dele é idêntico, né? Possui dois lados iguais, de base BC, determine x em cada um dos casos. Aqui é o seguinte, gente. Quando eu tenho um triângulo isósceles, os ângulos da base são idênticos. Então, esse ângulo que está faltando aqui, que eu estou botando de preto, também é 70 graus, porque ele tem que ser igual ao ângulo da base BC, tá? Então, nesse caso, eu tenho 70 mais 70, que vale 140. 140 para 180, falta 40, né? Então, x aqui é igual a 40 graus. Acabou a questão. Aqui, de mesmo modo, ele diz que a base é BC, então aqui é um ângulo da base também. Aqui vale 30, ó, esse ângulo que eu estou rachurando. Deixa eu marcar de outra cor para ficar bonitinho, ó. Vou colocar aqui, ó. Ele diz que a base é BC, então os ângulos da base são iguais. Então, esse lado aqui é igual a esse lado que eu estou marcando com os risquinhos. Então, esse ângulo é 30, certo? 30 mais 30 vai dar 60. 60 para 180, 120. Pronto, é só você procurar o número que complementa, somando com o que você já tem, vai dar 180. Esse outro caso aqui você sabe que aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Aqui é um ângulo de 90 graus. E aqui a base é a base BC, certo? Aqui também vai ser x. Observe o seguinte. Porque quando você tem um triângulo isósceles, esses lados são idênticos e os ângulos da base também são iguais, tá?
Então, você vai ter que 2x, que é x, mais 90 graus, tem que dar quanto? 180. Subtraindo 90 em ambos os membros, vai ter que 2x é igual a 90 graus, certo? Que 180 menos 90 é igual a 90. Então, x é o número no qual eu multiplico por 2, vou ter 90, que é justamente 90 dividido por 2. Então, x é igual a 45 graus, ok? Pronto, já foi a letra B, né? Letra D, vamos agora à letra D. Eu tenho aqui que esses ângulos da base são idênticos, né? Eu não sei quem são eles ainda, tá? Eu vou chamar de alfa e aqui alfa, tá? Então, 30 mais 2 alfa, depois eu descobri o x, tá? Mas primeiro tem que descobrir o alfa. Tem que dar 180, certo? Então, esse 30 passa subtraindo e vou ter que 2 alfas, deixa eu colocar aqui, 2 alfa é igual a 180 menos 30, tá? Quando está no primeiro membro aqui, ele passa para o segundo subtraindo, tá? No caso, o 30 passa para lá com o sinal trocado. Então, vai ficar 2 alfa igual a 150. Então, alfa é o ângulo, botei x, né? É alfa. Alfa é o ângulo no qual eu divido 150 por 2. Então, alfa é igual a 150 dividido por 2, que vai dar quanto? 75 graus, ok? Pronto, mas não descobri o x ainda. O x é o ângulo no qual eu somado com alfa vai dar 180. Mas se alfa é 75, para 180 falta 105 graus. Então, x é igual a 105 graus, ok? Porque eles dois somados, x mais alfa, vai dar 180 graus. Já foi essa questão, era um pouquinho mais complexa, mas também é tranquila. E essa daqui é para determinar os ângulos, a soma, no caso de alfa, beta mais gama, nos casos, né? Então, no caso aqui é bem interessante. Se a soma aqui dos internos, eu vou colocar aqui. No caso, eu vou botar de alfa linha, beta linha e gama linha. E a soma desses aqui, ó, de alfa linha mais gama linha mais beta linha, isso aqui tudo vai dar 180 graus, tá? Só que você poderia fazer isso sem precisar usar essas equações que eu estou fazendo aqui. Só você lembrar que a soma dos ângulos internos de externos de qualquer polígono é sempre 360 graus. Alfa mais beta mais gama, isso aqui vai dar 360. Mas eu vou mostrar de forma algébrica, tá bom? Eu vou adicionar uma página aqui para mostrar para vocês como é que acontece isso. Vamos lá, então. Deixa eu colocar uma cor melhorzinha. Vou colocar aqui. Vamos lembrar, ó. Aqui eu tenho um triângulo, certo? Eu vou estender cada um dos lados desse triângulo, tá? Vou estender cada um desses lados. No caso, vou estender esse outro aqui. E esse aqui. Pronto. Estendi cada um dos lados. Aqui eu vou ter um ângulo externo. Vou colocar uma cor aqui melhor. Aqui eu vou ter um ângulo externo. Não dá pra ver que tá um pouco escuro. Eu vou escolher uma cor mais viva, tá? Só um instante. Eu vou colocar a cor... Esse vermelho aqui tá mais legal. Vou botar aqui beta, tá? Beta. Aqui gama. E aqui meu alfa, tá? Observe o seguinte. Eu sei que esses ângulos internos aqui, ó. Esses ângulos que eu tô marcando. Esses caras aqui, a soma deles, do alfa linha, beta linha e gama linha, vai dar 180, ok? Mas olha o que eu vou fazer. Eu sei que alfa linha mais alfa tem que dar 180. Então, vou começar a escrever equações aqui de modo que eu obtenha igualdade, tá? Sei que alfa mais alfa linha, que é um ângulo interno, dá 180. Beleza. Beta mais beta linha também vai dar 180, tá? Porque não tá reto aqui, mas é para ficar bem retinho. Deixa eu só apagar de novo para você perceber o que eu estou fazendo. Ó, esse aqui é para ficar assim, tá? Ó, vou botar o beta bem aqui para você lembrar. É para formar um ângulo raso. Então, beta mais beta linha é igual a 180 também. Beleza. Aí eu tenho que gama mais gama linha
tem que dar 180 também, que está formando um ângulo raso. Agora observe, se eu somar tudo isso aqui, ó, eu vou ter que alfa mais beta mais gama, mais, né, o alfa' mais beta' mais gama', isso aqui vai dar 3 vezes 180, certo? Que no caso vai dar 360 mais 180, vai dar 540, né? No caso, 540 graus. Só que, pela propriedade do triângulo, eu sei que essa soma aqui vai dar quanto? 180 graus. Isso aqui eu substituo então por 180, certo? Então aqui vai ficar alfa mais beta mais gama mais 180 graus, igual a 540 graus, ok? Aí você vai fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui grau, que ficou meio feio, graus e aqui graus. Aí no caso, para tirar o 180 daqui, eu passo ele subtraindo para o outro lado. Eu vou ter que alfa mais beta mais gama é igual a 540 menos 180. Ora, alfa mais beta mais gama que eu quero descobrir. 540 menos 180 vai dar 360 graus. Logo, a soma dos três ângulos externos de um triângulo vai dar 360 graus. Isso não vale não só para o triângulo, mas ele se estende para todo polígono, para todo e qualquer polígono. Então, de modo análogo, essa soma aqui com essa daqui, só que aqui é diferente, né? Aqui, no caso, ele está pegando toda a abertura, ele não está pegando só os externos, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Observe que essa abertura aqui, vale beta', tá? Essa outra aqui vale gama', tá? E essa daqui vale alfa', no caso. Do mesmo modo, só que aqui são ângulos complementares, ó. Alfa' mais alfa vai dar 360, porque é a volta completa, né? O ângulo de uma volta. Aqui, beta' mais beta vai dar 360 também. E aqui, gama' mais gama vai dar 360. Quando você somar tudo, você vai ter 2 vezes 360, 3 vezes 360, né? Somados. E você vai ter o seguinte, ó, que alfa mais beta mais gama vai ser 360 vezes 3, né? Menos essa soma aqui, ó, que é alfa' mais beta' mais gama', que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180, menos 180 graus, ok? Então, vai ter alfa mais beta mais gama, vai ser 3 vezes 60, vai dar 900, deixa eu só multiplicar aqui, 3 vezes 6, 18, né? Deixa o 8, vai 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, vai dar 1080 menos 180, tá? Nesse caso aqui, alfa mais beta mais gama vai ficar 1080 menos 100, vai dar 980 menos 80, 900. Então, aqui vai dar 900 graus, tá? De modo análogo e parecido ao item anterior. Pronto, pessoal, já está aí respondido até a questão 147. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que deixe like e se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá bom? Desejo a todos um bom estudo. Tchau, tchau.